Quando a gente pensa em se mudar com filhos ou ter filhos em outro país, a gente precisa colocar muitas coisas na balança, né? Sim, a gente precisa ponderar muita coisa. Às vezes as pessoas acho que romantizam demais, achando que só porque Portugal fala português, acha que é igual ao Brasil. Eu acho que essa questão do pós-parto, quando você tá lá internada, é um pouco complicado essa questão de amamentação. Porque eu lembro que toda hora entrava uma enfermeira e falava uma coisa diferente da outra. Que eu saiba, me corrijam se eu estiver errada. As enfermeiras não precisam ter nenhum curso específico de amamentação. O que se for verdade, eu acho errado. Porque se você vai trabalhar diretamente ali com uma mãe que acabou de dar à luz, você tem que ter pelo menos uma instrução correta, básica, atualizada sobre essa questão de amamentação. Se ser mãe já é desafiador, imagina ser mãe em outro país. Hoje eu tenho aqui uma pessoa que vai realmente revelar as dores e as delícias de ser mãe aqui em Portugal. Mãe da Laura e da Sofia, uma mulher que vive na pele o que é maternar longe de tudo aquilo um dia que chamou de casa. Porque ser mãe já transforma tudo, mas ser mãe fora do país muda ainda mais. Muda o colo que falta, o apoio que não chega, o silêncio que pesa. E foi nesse lugar, entre o amor imenso pelas filhas e a solidão que ninguém vê, que decidiu fazer diferente. Ela transformou a própria dor em rede, criou o Maternar e Imigrar e fundou a comunidade Mais Que Mães, que hoje acolhe mais de 1000 mulheres que, assim como ela, só não queriam se sentir sozinhas. Porque no fim, nenhuma mãe deveria passar por isso sozinha. Seja muito bem-vinda, Michelle Serotnik. Segura esse papo, mães. Encaminha já esse vídeo pras mães aqui em Portugal, porque hoje vai rolar aqui, ó, muita troca, muita informação valiosa. Michelle, obrigada pelo convite. Eu sei o quão desafiador é, né? A gente ter tempo na agenda, às vezes, para fazer tantas tarefas, sendo mãe, imigrante, empreendedoras. Nossa Senhora, uma lista imensa. E chegar na hora ainda, né? Mas não chegou, chegou 10 minutos atrasada, minha resposta foi, perfeito! Porque também sabe como que é, né? Total. Essa que é a parte boa quando a gente conversa e consegue agendar coisas com mães, porque elas entendem muito a gente, né? Nem fala. Não, nem fala. Entendem nosso atraso, às vezes, entendem que a gente não pode ir em cima da hora, porque, enfim... Que às vezes a gente vai precisar cancelar, não vai ter jeito. Exato. Né? Fala um pouquinho do seu percurso, como é que você veio parar aqui em Portugal e se você já planejava ter suas filhas aqui em Portugal. Então, é uma história... Eu sou de União da Vitória, Paraná, uma cidade no interior. Fica entre Paraná e Santa Catarina, são duas cidades, são 2 estados e 2 cidades, na verdade. E eu não imaginava emigrar, não. Não, foi do nada. Porque eu conheci o meu marido, ele tava com o processo pra vir pra cá, ele só tava esperando sair o visto dele. Então, ele estava esperando o visto. Ele me falou isso, mas eu tava sem expectativa nenhuma. Ok, a gente continuou se vendo por um mês. Depois saiu o visto dele em maio. Ele veio pra cá e a gente continuou nosso relacionamento à distância. Outubro de 2019, eu vim passar minhas férias aqui com ele. A gente se deu muito bem, a gente viu que ia dar certo, ok. Voltei pro Brasil pra arrumar minhas coisas. Em março de 2020, uma semana antes de estourar a pandemia, eu vim pra cá morar. Você chegou aqui, então, uma semana depois estourou a pandemia? Estourou a pandemia. Meu Deus. Aí, de um casal que era digital, virou um casal 24 horas, porque Nossa. ele também precisou parar o trabalho presencial e era só home office. Então, foi basicamente isso que aconteceu. A gente ainda não tinha planos de filho. Claro que a gente conversava, mas ainda era muito recente. A gente tava um ano juntos só ainda. Nossa. Então, a gente tava vivendo a nossa vida, né? Aproveitando ali, só nós dois, sem responsabilidades a mais. Mas eu decidi pegar cachorro, então a gente já começou a ter responsabilidade. Criando raízes. Criando raízes. Aí a gente foi mudando de casa e tal, foi melhorando na questão de trabalho, questão financeira. A gente começou a fazer mais amizades. Tivemos amizades com filhos, que daí veio aquele negócio. E se a gente tiver filho? Aqueles casais que têm as crianças, aí vão, tia Michelle, né? Você leva muito jeito com criança. Então, em 2022, já tinha passado o ápice da pandemia. A gente decidiu engravidar em 2021, na verdade, a gente engravidou. Em 2022, eu tive a Sofia. Mas foi tudo muito natural, assim. A gente sempre gostou muito de Portugal, desde quando a gente chegou aqui. A gente
se sentiu acolhido mesmo, a gente viu aqui como casa. Até hoje, pra gente, a nossa raiz tem sido aqui, sabe? É da nossa família que está se construindo aqui. Aqui tá sendo a nossa base. Claro que a gente sente falta dos nossos familiares, muito. Principalmente com filhas pequenas, né? Principalmente com filhas pequenas, essa questão da rede de apoio, né? A gente sabe como isso é difícil. A nossa rede de apoio é totalmente paga. Uma vez ou outra, quando a gente precisa de um help, a gente tem um amigo ali mais próximo, alguma coisa. Mas a gente sabe que ter um vô e vó é diferente, né? Como é que você lida com isso? Até então, tu tá tranquilo. Mas agora... As meninas têm, vamos lá, as idades. Queremos detalhes. Vamos lá. Exato. A Sofia, agora com 3 anos e meio, tem pedido muito pra ir ao Brasil. Eu quero ir na casa da avó e do vô, eu quero ver a tia. Meus Eles vêm pais- pra cá, ou vocês já Isso. foram pro Brasil com elas? Nós fomos com a Sofia quando ela tinha 6 meses de vida. Tá, ou seja, ela não lembra. Ela não Tá. lembra. E meus pais vieram ano passado, eles vêm uma vez por ano pra cá, pelo menos eles vêm. Então, a memória dela é deles aqui. Exato. Tá. Além de ter o contato em videochamada. videochamada. Assim, eles têm toda hora. Mas agora ela tem tido mais curiosidade em relação a isso. Ela fica, eu quero ver a casa da avó e do vô. Mostra o uau. Tá chovendo aí? Aí ainda tem sol. Que aqui tá noite, lá tem sol. Então, pra ela, assim, na cabecinha dela, tá tudo muito... Ela, agora, talvez ela esteja começando a entender, né, que estão distantes fisicamente, Exato. que é outra realidade, e tem demonstrado esse interesse, né? E- Porque até então, quando é muito pequenininho, eu acho que eles nem têm essa percepção. Não. Acha que tá ali do lado, no apartamento do lado, né? A gente fala pra ela, filha, é muito longe, tem que pegar o avião, depois tem que pegar carro. Aí ela, ok. Aí, às vezes, ela brinca, ela fala, eu vou viajar. Eu falei, vai pra onde? Vou pro Brasil. Isso aperta realmente, porque a gente pretende ir, a gente quer ir, mas só que agora com 2 é muito mais É difícil. muito mais desafiador, né? Os custos são altíssimos, né? Também. E minha cidade, por ser uma cidade do interior, tem que pegar voo, depois tem que pegar carro. É. Então, assim, mais de 10 horas de viagem de voo, aí mais 4 de carro. Então, é muito cansativo. É, não é tão prático, tipo Lisboa, Rio, voo direto, TAP. Ai, Chegou, isso né? é maravilhoso. É. Isso faz muita falta. Então, essa parte da saudade, acho que agora tá começando a pegar mais, sabe? No Quando eles início você começam- não sentiu, assim, quando elas eram bem pequenininhas, assim, você não sentiu? Quando a essa- Sofia, como era uma só, eu não senti muito isso. Não. Mas meus pais vieram também pra cá, quando ela era bebê. Mas agora, quando eu tive a Laura, que a Laura tem 1 ano e meio agora, minha mãe veio quando ela tinha 5 meses pra me ajudar. Porque aí já foi muito mais complicado com 2 crianças em casa, né? Mas essa parte da rede de apoio, minha família toda lá no Brasil trabalha. Então, eu sei que durante o dia eu não teria rede de apoio. Eles estão Sim. trabalhando. Sim. Mas assim, um final de semana, você quer sair com seu marido, você quer aproveitar um pouquinho, sair à Uma noite, emergência, uma uma emergência. emergência. Isso já não tem, isso já é muito mais difícil. Outro dia eu falei sobre isso, eu falei assim, tudo bem que aqui é tudo muito mais fácil. Até ter alguma urgência e você com filho e não ter ninguém ali pra dar um jeitinho ou te resgatar, né? Eu acho que, Exato. assim, é tudo muito tranquilo. Gosto muito, acho que Portugal oferece uma qualidade de vida, uma tranquilidade em relação à segurança, em relação até à educação. Tem tudo, sabe, gente, assim, funciona, né? É um Sim. país que funciona e que entrega essa tranquilidade. Mas, por outro lado, eu sinto, assim, uma angústia imensa, depois que eu fui mãe, Sim. em optar em criar minha filha longe dos avós e da família. É como se... Eu passei 3 meses no Brasil. E isso mexeu ainda mais comigo, porque a Maia fez 1 aninho lá. Então, ela ficou de 1 aninho até 1 ano e 3 meses lá, convivendo com os 2 avós dos 2 lados. Tios, a nossa família é muito estruturada. Quando eu digo estruturada, não digo financeira, eu tô falando estruturada mesmo, Sim, assim. sim. São famílias que têm muito amor pra dar, que têm muita Emocionalmente proximidade, mesmo, né? emocionalmente falando, sabe? Tem muito amor envolvido, muito tempo disponibilizado pra formar, sabe, aquele ser humano e contribuir. E isso mexe muito comigo. Eu vou ser bem sincera, já tem 2 meses que eu voltei do Brasil e até agora eu não consegui processar 100% isso e continuo com dúvidas, continuo me questionando e abrindo possibilidades por conta disso. Por isso que eu tô compartilhando assim com você, que eu achei, cara, cada um tem uma experiência, né? Sim. Mas eu penso muito nisso também, eu falo... Eu vivi minha vida toda, era a minha casa e a casa da minha avó era ao lado. Então, eu tive minha infância toda ao lado da minha avó. E era casa, era
terra, era grama, eu podia correr. Eu não ficava trancada num apartamento. Isso também faz muita falta, eu acho, sabe? A gente sente muito essa falta de também ter uma casa, ter espaço para correr, para brincar. E às vezes a gente quer, né? Eles tenham a mesma experiência que a nossa, que foi boa, né? Que foi construtiva. E pensando que a gente mora em outro país, parece que a gente está tirando essa oportunidade deles. Privando, né? Privando eles disso. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que pensar que a gente está num outro momento da nossa vida também, né? Total. E tudo vai se adaptando ali. Claro. Tudo tem, né? Seus ônus e bônus, assim. Faz parte. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes eu acho que há um pouco essa romantização de, vou pra Portugal. Sei lá, eu já tive assim, vamos supor, já tive pessoas que eu entrevistei aqui, eu lembro de um caso, que era uma brasileira do Rio, que ela passou por um sequestro, deixando a filha na creche. E ela ficou com ansiedade, ficou com traumas e tal, e super legítimo isso, ou seja, é uma droga, né, essa situação do Rio. Mas ela veio pra cá buscando mais segurança e mais tranquilidade. Mas ela contou aqui pra gente também, ela falou, cara, a filha dela tinha 7, 8 anos, alguma coisa assim, sofreu muito com a adaptação. E até hoje sofre, ela tem 9 ou 10 hoje em dia, porque sente falta, chegou, tava alfabetizando, pior ainda, porque aí tinha que escrever o que aquele ônibus era, ela escrevia ônibus e era autocarro, tá errado. Então, tem todo assim, quando a gente pensa em se mudar com filhos ou ter filhos em outro país, a gente precisa colocar muitas coisas na balança, né? Sim, a gente precisa ponderar muita coisa. Às vezes as pessoas acho que romantizam demais, achando que só porque Portugal fala português, acha que é igual ao Brasil. Mas não, a gente está do outro lado do oceano, é uma outra cultura, é totalmente diferente. Tem palavras, tem variações linguísticas muito diferentes. Cultura diferente, né? Então, assim, tudo isso tem que se ponderar. A escola aqui é diferente, a escola aqui é tempo integral. No Brasil não é a pública, né? Então, assim, para você conseguir uma babá aqui é muito difícil. Não é cultural igual no Brasil, que é muito fácil achar uma babá. Então, assim, a mão de obra aqui é muito mais cara, né, de serviços. Então, assim, é muito fácil. Às vezes, no Brasil, as pessoas falam, mas contrata uma babá. Agora, a gente tem uma temporária que veio passar 3 meses com a gente para dar uma ajuda nessa volta para cá. Já tive outra também, mas são períodos, assim, que ficam. Mas é um modelo completamente diferente. Porque, assim, na realidade, aqui, se você for contratar uma babá full time, é caríssimo. Tipo, não dá, gente. É muito dinheiro, entendeu? Não tem condição. Não dá. E ainda, eu, por exemplo, quando eu busquei, eu precisava para alguns dias na semana, esporádico, assim. Mas era muito difícil achar uma pessoa que eu confiasse e que realmente ficasse. Porque eu achava muitas imigrantes para cuidar, mas que eram pessoas recém-chegadas e que só queria aquele trabalho para chegar. Aquele momento para chegar. Mas se aparecesse qualquer outra coisa, ela já largava e pronto. Só que não, eu preciso de alguém que sempre esteja ali para se acostumar e tudo mais. Tem um processo de adaptação também, né? Do bebê, da criança com aquela pessoa, com aquele cuidador. É um desafio muito grande. Eu me vejo, assim, muito reflexiva ultimamente. Vejo que tem muitas mães aqui que vieram, que são super felizes, porque eu acho que depende também da fase de vida da pessoa, da profissão da pessoa, da idade da criança ou do adolescente, isso faz toda a diferença. Mas eu vou ser bem sincera, hoje, eu já estou fora do Brasil há 20 anos quase, né? Eu fiquei quase 10 nos Estados Unidos, depois em Londres, depois Portugal, tem 8. E assim, hoje, depois de quase 2 décadas, eu estou mudando completamente meu pensamento, porque eu não me via jamais morando no Brasil. Hoje eu já penso em passar uns anos no Brasil nessa primeira infância. É muito louco, né? É que a gente começa a não pensar só na gente, né? A gente pensa neles ainda. O tempo inteiro. E é que nem essa questão da romantização que a gente estava falando. A gente vê muita gente, né? Os conselhos, claro que isso é muito bom, você tem que conseguir um tempinho do marido e da mulher saírem sozinhos, porque é bom pra relação e tal. A gente sabe disso e a gente adoraria fazer isso pelo menos uma vez por mês. Mas gente, é muito difícil. Eu agora com 2 é mais difícil ainda. Com quem que eu vou deixar elas? Para eu e meu marido a gente poder aproveitar um show à noite, que seja, pra gente jantar, pra gente fazer alguma coisa. Então tem mais esse lado do casal ainda também. Acho que pro casal ter filhos fora também tem que estar muito estruturado ali a relação dos dois. Muito diálogo, tudo, porque a gente vê muita separação. Totalmente. Por conta disso, porque acabam se afastando muito, porque não tem tempo pros dois. Perde a conexão, né? Perde. E olha que a gente tá falando de casal, seu marido é brasileiro também, assim como o meu. Mas imagina ainda as mães que vêm morar e se envolvem com estrangeiros, né? Ou um português, ou outra nacionalidade, ainda tem que optar em
assim, imagina, seu filho não vai ter o mínimo contato, verdade, né, com a cultura brasileira. Verdade é essa, não é opção, é uma decisão, É. né, que não é assim, me apaixonei, vou ter filho. Tem que pensar, né? Tem Tem que que. pensar, até porque depois pode acontecer. Gente, ninguém casa pra divorciar, mas pode acontecer. E aí? Claro, E seus acabou o filhos? ciclo e pronto, mas acontece. Exato. Não é o que a gente espera. Como é que surgiu o Maternar e Migrar, o seu grupo Mais Que Mães? Como é que veio essa ideia de trazer esse apoio a outras mães aqui em Portugal? Tudo começou quando quando eu engravidei da Sofia. Eu não tinha nenhuma amiga que fosse mãe ainda. Eu fui a primeira do nosso ciclo. Eu tinha rede social, mas eu não mexia tanto assim. Eu falava mais sobre imigração, mas também era uma coisa pequena, não era nada demais. Então, eu não tinha indicação de médico, eu não tinha indicação de hospital, eu não tinha indicação de nada. Eu tive que correr atrás para ter indicação de, pelo menos, de médico que fosse de confiança. Então, eu passei por 3 médicas até acertar a minha. Porque eu não gostava. Até que eu achei a minha, realmente. Médica de, tipo, obstetra? Obstetra, Tá. exato. Porque essa aqui já é uma diferença, né? Quando a gente tá no nosso país, a gente vai ter alguma amiga, algum familiar, ou amigo do amigo, que passou por aquilo e sabe se o médico é bom, se não é, Com vai te dar indicação de certeza. alguma coisa. Aqui não, é tudo no zero. Então eu fiquei assim, o que eu faço agora? E fui pesquisando os profissionais. Depois, quando eu tive a Sofia, o meu Instagram começou a crescer. E eu vi a oportunidade de mudar de nicho e ir pro nicho da maternidade. Então, comecei a falar sobre maternidade no Instagram. E isso foi crescendo, crescendo. Teve alguns vídeos da Sofia que viralizaram, e o que trouxe mais pessoas. E aí, eu comecei com a comunidade. Porque eu vi que muitas mães tinham essa dificuldade, como eu, de achar um pediatra, um obstetra, um fisioterapeuta. Então, eu criei a comunidade. Já fazem 4 anos... 3 anos e meio, Sofia, 3 anos e meio. Fazem 3 anos e meio. Tem mais de 1.300 mães na comunidade. A comunidade é estruturada em mais ou menos 10 grupos. Tem grupo de amamentação, de sono, a PLV, introdução alimentar, para que a gente possa ajudar de uma forma geral todas. É gratuito? É gratuito. O meu objetivo de tudo isso, desde o início até agora ainda, é as mães se conectarem, fazerem amizades, não ter uma maternidade tão solo, né? Que é muito pesado ter uma maternidade solo. Eu consegui muitas amigas através da rede social. Isso fez muita diferença. Isso que fez minha maternidade ser mais tranquila. Mesmo eu tendo uma depressão pós-parto no meu segundo parto. Você teve? Eu tive. Mas o que deixou mais leve ainda foi eu ter amigas que estavam passando pelo mesmo processo. Um café com uma amiga durante a semana, de manhã, depois daquela noite que foi horrível. Isso era o que salvava, muitas vezes. São pequenas coisas que às vezes podem parecer banais para quem tá vendo de fora, que fazem toda a diferença. Fazem, assim, muita diferença. Você ter com quem compartilhar, porque é diferente você compartilhar com uma amiga e você compartilhar com uma mãe. Totalmente. Né? Eu tenho amigas que viraram mães depois de mim, e elas falam, olha, agora eu te entendo perfeitamente. Ou elas falam, nossa, amiga, me desculpa, eu deveria ter sido mais presente. Eu deveria ter te ajudado mais. Eu senti isso com amigas minhas que tiveram filhos antes de mim. Eu falei assim, pô, foi mal, não fazia a mínima ideia. Tipo assim, sabe? Não tinha consciência, eu acho que essa é a palavra. Não tem consciência, A gente né? não tem essa noção muito. Eu, como fui a primeira, né, então... É porque você é Das muito nova, amigas né? Você ali. teve a mais velha com quanto? 25? Às 24. 24, né? 24 bem pra 25. jovem. Hoje em dia é bem jovem. Sim. Bem, Quando bem eu fui fazer quando eu comecei com a minha obstétrica, ela falou, é difícil ter mães nessa idade. Hoje em dia tá tudo beirando minha idade, 40. Não é mal também. E quais foram suas maiores, você falou da depressão pós-parto. Quais foram suas maiores dificuldades, assim, sendo mãe, aqui em Portugal? Eu acho que foi a questão da rede de apoio, totalmente. Tendo 2 meninas, 2 filhas. Rede de apoio, você diz o que especificamente que faltou Rede de ali? apoio no sentido... Eu já tenho uma pessoa que limpa a minha casa 3 vezes na semana, que é pago, né? Mas eu senti falta, por exemplo, se ter minha mãe ali pra fazer uma comidinha, ou pra ficar com porque o mais desafiador era a Laura, ela não dormia, era muito difícil. E aí depois, no outro dia, você ter que levantar cedo, porque você tem que levar a tua outra filha pra escola, e vai decorrer o dia normal, independente se você dormiu ou não. O meu marido tendo que trabalhar, mesmo que em home office, mas tem que trabalhar.
Isso fez muita falta e de ter uma companhia. Porque uma coisa é você ficar com o bebê o dia todo, né? Você não tem com quem conversar. É muito difícil isso, às vezes. Então, eu ligava muito pra minha mãe, pra conversar com ela por videochamada. Eu ia muito na casa de uma outra amiga que tinha bebê recentemente também. E a gente conversava muito. E no início, principalmente, como eu tinha já a Sofia, o Felipe ficava com a demanda da Sofia, acabava ficando. Então, ele levava lá no parquinho, fazia as coisas. E acabava que eu ficava com a Laura. Então, eu senti muito essa separação, assim. E acabou ficando sozinha. Porque daí ele acabava colocando a Sofia pra dormir, dormia com a Sofia, e eu ficava com a Laura. Então, eu passava as madrugadas em claro sozinha com a Laura. Então, acabou que isso foi pesado, nessa questão de companhia, eu acho, sabe? De ter com quem conversar, de compartilhar ali. É muito maçante, né? Uma coisa que ninguém fala, mas eu acho que é muito maçante você acordar todo dia, fazer aquilo ali todos os dias, coloca pra dormir, não sei o quê. Por mais maravilhoso que seja, é maçante. É maçante, Você é não tem, maçante. assim, um escape, né? Não, Você não... Ah, hoje eu vou beber, sei lá, hoje eu vou fazer minha unha, hoje eu vou... Não, gente, não dá. É uma dedicação total no é uma início, pelo dedicação menos, total. né? Exato. Isso que eu não amamentei ainda, porque se eu tivesse amamentado, seria, assim, uma dedicação extra, muito mais que a Você gente não sabe. amamentou? Como é que foi essa parte da amamentação com as meninas? Eu nunca idealizei a amamentação muito, pra mim. Então, a Sofia, eu amamentei por 4 meses. Com 2 meses e pouquinho, ela começou a fazer amamentação mista, que ela não estava ganhando peso. Depois, a Laura, eu já peguei uma consulta de amamentação já desde a gestação, porque justamente, mãe de primeira viagem, aqui sozinha, eu não sabia disso da consulta de amamentação também. Eu tive sorte de aparecer o anjo da minha vida, que foi a Mari Prata, que na época ela era minha vizinha, e ela que foi me salvar quando eu tive a Sofia. E depois a Laura, eu já peguei ela antes, a consultora, e ela foi no hospital ajudar, Ótimo. tudo mais. Só que a Laura, né, teve que fazer o corte do freio também, na primeira semana de vida. Eu tive cefaleia pós-hack. Então, assim... Nem sei o que é isso. É uma dor de cabeça, assim, Ah, ok. gritante Tá. da hack. Com 2 dias de alta, eu voltei... eu tive que voltar para o hospital para fazer um procedimento para passar essa cefaleia. Nossa. Porque eu não conseguia nem sentar para amamentar. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu tinha que ficar, assim, plana, reta, sem me mexer. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, isso acho que já foi gerando muito estresse. Claro. E meu corpo já nem estava produzindo. Eu tive a apojadura, mas logo depois da apojadura já nem estava tendo mais. Ela tomou colostro, o que eu tirava no coletor dela tomava também. Mas acho que por esse estresse de tudo Essa isso... questão emocional, né? Exato. Impacta muito. Até a pra Sofia quem fica... também não gostava. Ela gostava via e de falava, mamar. não, mamãe, não, mamãe. Não gostava de mamar? Ela não gostava de ver. Eu não sei se ela achava que ela estava machucando, não sei. Ah, tá. É porque isso é importante pra quem busca. Ah, vou comer canjica pra dar leite. Então, gente, leite é saúde mental, emocional, água e alimentação boa. É isso. Essa é a receita. Não precisa de mais nada. E uma boa consultora de amamentação pra ajudar na pega. Com certeza. E pra fazer um laser, se precisar. Isso, precisei também. Nossa, gente. O laser salva pra Eu tenho tudo. até um episódio com a Adriana, que foi minha consultora de amamentação. Eu fiz um episódio com ela, porque foram muitas dicas, assim, práticas pra quem tá grávida e tal. Acho que vale muito assistir esse episódio. Realmente mudou completamente a rotina da minha casa e tal. Eu lembro que uma vez eu falei assim pra ela, a gente tinha uma consulta, ela ia lá em casa. Eu falei assim, Adriana, olha só, a Maia tá muito mal. Eu consegui aqui um médico de encaixe pra ela. Ela não para de chorar. Ela, mas todo bebê chora assim. Aí ela falou, você não precisa de um médico. Aí do outro lado eu olhei, foi aquela sensação de tipo, quem é você pra falar que eu não preciso do médico? Minha filha tá aqui mal. Ela falou, você precisa de mim. Aí eu falei assim com o Thiago, aí Thiago, ouve ela, meu amor. Aí mantive a consulta com ela foi lá em casa, fez o laser, mudou completamente a rotina da casa. Porque uma das coisas que eu aprendi nessa questão de amamentação é que, pra quem busca, né, amamentar, Claro. quem quer, você amamentar, ter toda essa instrução da amamentação muda completamente a rotina da casa inteira, Muda. do sono da casa inteira. Não é só o bebê, só você, é Não. tudo. Eu não tinha essa percepção antes, entendeu? Eu achava tudo. que era uma coisa à parte. Tipo, eu quero amamentar, eu vou... Não, mas impacta tudo. Impacta o relacionamento, impacta o sono de todo mundo. De todo mundo. E o Felipe, ele fala, até hoje, se perguntarem pra ele qual foi a parte mais difícil entre gestação e pós-parto, ele vai falar que foi a amamentação. É. Isso, ó, ele não amamenta. Mas ele viu o quanto foi difícil.
O quanto a gente fica fragilizada com isso se a gente não consegue, ou se tá acontecendo alguma coisa ali, se a gente é mal instruída, porque, infelizmente, isso acontece muito, principalmente nos hospitais. Conta um pouco da experiência nos hospitais em Portugal tendo as suas filhas. Como é que foi o parto? Como é que foi a sua experiência? Eu tive 2 cesarianas, né? Foi no Hospital da Luz. Eu não posso reclamar do atendimento. A minha médica é maravilhosa. Eu sou apaixonada nela, eu falo. Ela foi muito humana em tudo, desde o início. Eu acho que essa questão do pós-parto, quando você tá lá internada, é um pouco complicado essa questão de amamentação. Porque eu lembro que toda hora entrava uma enfermeira e falava uma coisa diferente da outra. Coloca compressa quente, coloca compressa fria, passa pomada, faz isso, faz aquilo. Ou vinha e apertava no meu peito. Isso na primeira filha, né? Tanto é que daí na segunda eu falei, eu não vou deixar essas enfermeiras apertarem meu peito. Porque pra que elas precisam disso? Não tem necessidade. Isso de apertar o peito eu não passei, não. Nossa, no da Sofia foi tenso, eu odiava isso. Mas eu não tinha experiência nenhuma, eu pensava, é normal. É o habitual. Mas aí depois fui saber que não tem essa necessidade, né? E então... Foi de Lisboa? Da Luz de Lisboa? Foi. Ah, eu também estive lá. E então chegava todas essas enfermeiras. Uma falava isso, outra falava aquilo. Falava, tô com dificuldade. Ai, mas olha, tem que fazer isso. Daí a outra chegava e falava, não, você tem que fazer isso aqui. Eu falava, na gente, segunda agora, você, que eu faço? É muito confuso. E eu senti isso delas entrarem no quarto, pensando, já comeu? Elas ficavam me cobrando, a neném já comeu, já mamou? Fez xixi. Sendo que em nenhum momento ninguém me mostrou nada. Eu tinha feito a consultoria online antes, presencial, antes de ter, para ela analisar o bico do meu peito, analisar tudo isso, mas já imaginava mais ou menos... Porque assim, gente, saber na teoria não tem nada a ver com a prática, né? E aí eu coloquei a Maia pra mamar, começou a machucar e tal, enfim. Se a minha consultora de amamentação tivesse ido ao hospital, teria sido mais fácil. Eu precisei chegar em casa 2, 3 dias depois para ela fazer o laser e tal. Eu acho que também não posso reclamar da experiência, mas eu acho que nessa questão do pós, para mim, foi um pouquinho aquém do que eu pensava, principalmente porque é um hospital privado. E Exato. eu paguei uma franquia alta para estar ali, até porque eu não previa isso, Sim. engravidar, foi uma surpresa, então não constava o parto. Ai, Minha franquia foi alta, foi no mesmo. pau. Então você tá pagando e, cara, chega ali te cobrando, não dá instrução nenhuma. Isso eu achei que ficou aquém. Eu senti falta disso também, porque assim, elas querem cobrar a amamentação lá ao mesmo tempo, mas ninguém viu se ela tinha um freio curto, ninguém viu se ela tinha ali um torcicolo que estava atrapalhando a abertura da boca dela. Então, que eu saiba, me corrijam se eu estiver errada, mas o que me falaram é que as enfermeiras não precisam ter nenhum curso específico de amamentação. O que se for verdade, eu acho errado. Porque se você vai trabalhar diretamente ali com uma mãe que acabou de dar à luz, você tem que ter pelo menos uma instrução correta, básica, atualizada sobre essa questão de amamentação. A Sofia, ela nasceu com torcicolo, muito aqui. Então, toda vez que ela abria a boca, estalava aqui a mandíbula dela. Era horrível. Então, ela não conseguia abrir a boca, fazer aquele bocão pra abocanhar o peito, porque machucava. E aí, você via enfermeiras que meio que duvidavam daquilo. E aí, a Laura, por exemplo, freio curto. Outra coisa que dificulta a amamentação, dependendo do tipo de freio, né? E já parte logo pra fórmula. Né? Exato. O que impacta totalmente tudo, né? Eu não A sociedade. sei no seu quarto, mas lá já tem uma mamadeira que fica lá em cima. A mamadeira... Eu ganhei. Eu ganhei. Eles já te dão uma Na verdade, eles perguntam assim, quer aceitar? Eu falei, eu quero, né? Sei lá, vai que depois eu aceitei, mas assim, né? Os recebidos. Esses recebidos. Já começa por aí. Mas eu achei que faltou... Aí minha consultora foi no hospital, no meu pós-parto, da segunda. E quando vinha as enfermeiras, já falava pra elas, olha, a minha consultora já veio aqui, eu já fui orientada e eu não preciso disso. Aí pronto, não falaram mais nada. Que bom. Porque falavam, passa pomada. Eu falei, não vou passar. Usa o bico de silicone. A minha consultora falou, nossa, que fugiu do bico de silicone. Cada um fala uma coisa. Por isso que é importante escolher uma boa profissional e confiar nessa profissional e seguir as instruções de uma profissional só. Senão a gente fica muito perdida. Exato. Né? E não só de consulta de amamentação, mas até do obstetra, de uma nutricionista depois para a introdução alimentar. É bom a gente pesquisar sobre aquele profissional, ver qual linha ele segue, o que ele ensina, o que ele defende,
pra gente saber se faz parte daquilo que a gente tá procurando, né? Exatamente. Porque senão, se a gente segue um, segue o outro, vai Ai, vendo, a não, gente... gera muito ruído, fica muito confuso. Muito. Uma coisa que muita gente quer saber, né? Tem interesse, acredito eu, né? Pelo menos quando eu posto sobre isso, todo mundo tem curiosidade e interesse. Que é a questão da creche, escola, como é que funciona aqui em Portugal, público particular, como é o trâmite, é fácil arrumar vaga, não é fácil? Fala um pouquinho da sua experiência com as meninas. Muito difícil ter vaga. Grávida, se você está grávida, já começa a aplicar, né, para as creches. Exato. E tem interesse em colocar seu filho na creche, né? Porque tem também quem não Claro. quer colocar. Mas ainda assim, por exemplo, você só quer colocar seu filho com 2 anos de idade e você tá grávida. Eu recomendo que você já faça inscrição. Porque, assim, Lisboa, principalmente, tá mais saturado ainda, eu acho, né? Em relação a isso. E eu não falo por minha experiência, eu falo pela experiência das mães no grupo, no geral. Que eu vejo que muitas procuram, colocam em fila de espera, colocam em 10 creches fila de espera para no final uma chamar e olha lá ainda. Então, tem que ter uma organização financeira nesse sentido. Porque se você não conseguir uma pública, mas para você ter dinheiro para pagar uma privada... Quanto custa em média, assim? Uns 400 a 500 euros, mais ou menos. É. Vai depender muito da região ainda. Da região, ainda tem mais caras, claro. Isso é Mais uma caras, média. É uma média. Exato. Uhum. E... eu esqueci o que eu ia falar. Ai, que adoro, mãe! Então, porque muita gente, às vezes, é importante aplicar para as vagas. Ah, sim. Particular, pública, você vê alguma diferença muito gritante entre elas? Eu não senti, eu achei a estrutura... Eu visitei algumas particulares e públicas aqui em Lisboa. Em termos de estrutura, eu achei muito similar. Eu, particularmente, também acho muito similar. O que eu acho muito legal aqui é que depois do ensino obrigatório, né, a partir do primeiro ciclo ali, os livros são os mesmos, né? Tanto do público quanto do particular. Então, ele vai aprender as mesmas coisas. Isso eu acho fantástico, porque não tem essa diferença, né? Uhum. Mas é difícil você conseguir vaga na pública, principalmente no jardim de infância. Porque o jardim de infância compreende de 3 a 6 anos de idade. E a preferência é pela idade que começa. Então, começa 6, 5, 4, depois dos 3 anos. Uhum. Então, acaba que fica muito difícil. As inscrições até vão abrir agora, dia 10 de abril, se não me engano, vão abrir as inscrições no portal da matrícula. E lá você faz as inscrições para 3 ou 4 escolas da sua região. Não precisa ser só da sua região, pode ser da sua região em volta do seu trabalho. E aí vai de acordo com a prioridade. Vai de acordo com a prioridade, que vai ser o endereço, se tem irmãos, tem várias prioridades. Mas a creche de 0 aos 3 anos, como não é obrigatório, já é um pouco mais difícil. É bem difícil, né? É bem Você difícil. consegue creche feliz em algumas escolas, né? Explica, o Creche Feliz é um programa do governo que enfim, tem as creches públicas e as creches privadas credenciadas ao Creche Feliz. E o governo banca praticamente tudo, né? Depende. Exato, depende. Tem escolas que às vezes se aproveitam disso. Que fala né? que não cobre o custo e vai lá... Que tem que pagar inscrição. E que eu saiba, você não paga nada quando é creche feliz. Quando é creche feliz, teoricamente, você não paga nada. Mas aí tem uma aplicação, que é o aplicativo, você entra lá, não tem vaga em lugar nenhum. Nunca tem vaga em nada. Ou seja, o que eu aconselho como mãe tenha um planejamento financeiro, não só o emocional, gente, porque eu sei que o emocional é muito importante, mas eu acho que o financeiro pode abalar o emocional. Então, às vezes, você tá toda preparada emocionalmente, tem uma estrutura familiar legal e tal, mas aí o financeiro não chega junto, vai ferrar o emocional. Vai. Porque, né, é e pesado. aí, se você vem pra cá com um filho maior, tá no ensino obrigatório, beleza. Mas, ainda assim, o ensino obrigatório termina o quê? Acho que é 4 da tarde, se não me engano, que acaba as aulas aqui. Então, quem que vai sair do trabalho 4 da tarde pra buscar o filho? É muito difícil. Qual é o seu tipo de trabalho? E aí, o que acontece? Você tem que pagar um ATL, que é pra criança ficar até mais tarde lá na escola. E isso é financeiro, isso é você que tem que pagar. Não é um valor alto, mas é um valor que já pode fazer diferença na sua vida, né? Dependendo. Claro. Então, tem todo esse planejamento. Você não pode vir pensando só, vou colocar na escola pública. Não é assim. Mas não é assim tem tão vários simples. extras ainda. Até aí. de repente tem gente que trabalha home office, consegue gerir melhor, tem mais flexibilidade, mas mesmo assim tem que entender como funciona a dinâmica aqui, que é completamente diferente do Brasil. O ano letivo começa em setembro, Exato. não começa ali no início do ano. Tem também a questão dos horários, igual você citou, que eu acho que é muito importante. Eu vejo amigas minhas que colocam os filhos no Brasil. Ele estuda de que horas a que horas? Aí a pessoa fala, de 7 ou 8. Não, 7,
7, que no Brasil tudo acontece 7, muito cedo. muito De cedo. 7 às 11h50, ou meio-dia, eu falei, mas aí, como é que você faz o dia inteiro? Tem que ficar com a criança em casa o dia inteiro, à tarde, tipo, né? Porque tão Exato. pouco. Eu pensei, hoje eu deixo a Maia na creche entre 9, mais ou menos, e 5. Eu poderia deixar de 7 às 7, se eu quisesse. Mas eu acho muito pra idade Sim. dela. 9 às 5. Eu já acho que voa, a gente não consegue fazer toda aquela correria, não sei o quê. E já é A gente faz integral. tudo. É, e a gente já mesmo faz assim é tudo difícil. voando. Então, o meu conselho também seria pra quem vai ter filho, já tá grávida, não são todas as creches que deixam você fazer inscrição grávida, mas as que deixam, já faz inscrição. Se seu filho é maior, já nasceu e você pretende colocar, sei lá, com 2, 3 anos, também coloca já na fila de espera, principalmente até das particulares. Que a gente tem essa mania aqui no Brasil, no particular você acha vaga rapidinho, né? Aqui nem particular. Nem particular. Minha filha entrou agora, depois de mais de 2 anos na fila de espera Que de uma escola loucura, né? Isso é particular. muito doido. Até atividades, né? Eu tava vendo, a Maia fez natação numa academia aqui que tem natação. Aí logo depois eu tirei, porque a gente ia pro Brasil, eu achei muito fraquinha e tal. Mas aí depois eu quis já ativar, né? Tipo, mas tem. Não tem vaga. Aí você vai na outro lugar, não tem vaga. Gente, eu quero pagar a natação pra ela, não tem vaga. Como assim? Isso é tão diferente do Brasil, né? muito Que no Brasil, diferente. assim, você vai. Tem várias opções. Você Tem. vai chegar, pagar, vai ter vaga. Aqui né? não tem pra nada. Tem mais oferta, né? Aqui não tem muita oferta. Não tem. Falta. Se você é um empreendedor e quer empreender, empreenda nessa parte de atividades para as crianças. Por exemplo, eu queria colocar a Sofia numa aula de dança. A escola de dança que tem perto da minha casa não tem vaga. Não tem vaga. Não tem vaga nem no próximo ano, parece. Então, assim, Que louco, né, tem gente? o que fazer. Isso tudo é informação valiosa pra quem tá se planejando em vir, né? Ou que tá pensando em engravidar. Às vezes mora aqui e não faz a mínima ideia. Por exemplo, eu morava aqui já há 7 anos, quase. Não fazia a mínima ideia. Quando me falaram da creche que eu tinha que aplicar grávida, eu falei, ai, que exagero, gente. Eu sou o tipo de pessoa que faz as coisas mais ou menos em cima da hora. Mas, Coitada. e não só creche, até questão de médicos, né? Hoje em dia, eu vi Muito. como tá saturado, porque quando eu tive a Sofia, não era assim. Quando eu tive a Laura, até para ecografias, foi difícil eu baixar Esquece. ecografias com um mês de antecedência, tinha que ser 2 meses. É. Isso eu tô falando privado, de Aham. pagar 150 até 200 euros de ecografia. É. E se for contar com o público, então esquece. Talvez você nem faça. Exato. Nos períodos recomendados mínimos, né? Porque aqui em Portugal a gente faz menos do que no Brasil. No Brasil tem gente que faz todo mês, né? Ultrassonografia. Aqui em Portugal a gente faz 3, né? 3, um a cada trimestre. Um a cada trimestre. Mesmo assim, é bem desafiante. Inclusive obstetra. Às vezes muita gente vê, Sim. Lari, qual foi sua obstetra? Tal, não sei o quê, eu tô grávida e tal. E é o tipo de coisa complicada de indicar, né? Porque às vezes, assim, eu amo, mas a pessoa pode não se identificar tanto. Eu sempre Exato. falo, olha, eu gostei, ela é bem direta ao ponto. Você não vai na sala dela ficar ali 2 horas conversando. É bem direta ao ponto. Então, assim, se você tiver esse estilo e tal, ela é dinâmica e tal. Mas aí, as 3 pessoas que eu recomendei, em média, assim, não recomendei pra muita gente, não. Mas algumas que eu recomendei falaram, nossa, ela só tem vaga pra daqui a 1 ano. É, a minha médica a mesma coisa. Eu indiquei pra uma vizinha e ela agendou com 1 ano de antecedência. Aí, viu? E deu a calhar que ela ficou grávida ainda. Bem certo. E Junto com a conseguiu, vaga. né? E o que eu achei legal aqui é que você agenda, vamos supor, conseguiu essa médica, gostou dessa médica? A secretária da médica, o assistente, já trava a consulta mensal até você parir. Exato. Isso eu acho muito sensacional. Na aplicação, aplicativo do hospital, fica tudo lá agendadinho. A Ultra também já garante, enfim. Eu achei isso fantástico, porque você não precisa se preocupar. Eu também acho. E também tem a questão até financeira, né? Porque no Brasil você tem que pagar a disponibilidade do médico para o parto ainda, né? Se você quiser o parto com aquele médico. Aqui, por exemplo, você vai fazer uma cesariana agendada, você não precisa pagar a disponibilidade do médico junto. Você já tá pagando tudo no teu seguro de saúde ali. É. E no Brasil tem muita coisa extra que você acaba pagando, né? É, exatamente. Aqui já tá incluído anestesia, já tá incluído tudo. Inclusive, a minha médica fez meu parto num sábado, 4 horas da tarde, depois de um congresso. E ela tava com o celular, com uma capa horrorosa. Aí nos dias antes eu dei pra ela, doutora, aqui uma capa de iPhone linda, ela ficou toda boa. Eu falei, é pra você arrasar no congresso, chegar feliz da vida pra fazer o meu parto, deixar uma cicatriz bem mínima. Adorei. E não ficar chateada comigo de estar sábado à tarde fazendo meu parto, porque eu queria que a Maia fosse sagitariana. Oh, meu Ela Deus. queria botar ela queria antes. Eu não. Escorpião não, aí ela ria. Aí ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. Seríssimo. Ela, então tá bom. Então, assim, isso é legal daqui. Bom, hoje, como é que você faz dinheiro? Ou não faz? Eu não faço. Tem que fazer. A pessoa que marketing tem que fazer. Vamos fazer dinheiro. Qual produto você vai criar? Vamos lá. Não, vamos lá. A rede social pra mim sempre foi um hobby, desde que eu cheguei aqui.
Como no Brasil eu tinha uma vida mais agitada, eu saía às 7 da manhã pra trabalhar e voltava só 10 da noite. Você fazia o quê? Eu trabalhava na prefeitura e trabalhava numa academia. Tá, Então, eu trabalhava em 2 locais. Até o meio-dia era em uma e depois eu ia pra academia. tá. Então, assim, era agitada a minha vida. Aí eu cheguei aqui, pandemia, sem trabalhar, dependendo do marido. Imagina, mudou completamente. Eu tinha que achar alguma coisa pra ocupar minha cabeça. Sim. E comecei com o Instagram. E foi a partir disso que pra mim virou um hobby. Eu não gosto... É claro que acaba sendo um trabalho, né? Mas acaba sendo um trabalho mais social, Sim. o que eu tenho feito. Total. Porque também um dos objetivos da comunidade é informar as mães com informação de qualidade. Que a gente vê muito profissional, infelizmente, desatualizado. Tanto no público quanto no privado. É. Então, a gente tenta passar a informação de qualidade lá, para todo mundo. Para que tenham esse acesso. E acaba que é uma coisa, como eu falei, social. E que eu gosto muito de fazer isso. Eu tô agora tirando a certificação de Baby Planner Internacional. Então, brevemente, vocês terão uma Baby Planner. Ah, o que faz uma baby planner? Ajuda com o planejamento de tudo, enxoval. Tudo. Desde o enxoval, os profissionais que indicam os melhores profissionais, vai ver o quartinho do bebê, pode ser até o chá de bebê, o chá revelação, o parto, o pós-parto, introdução alimentar, meio que engloba Legal. tudo. Vai depender muito Maravilhoso. do objetivo do cliente. E focado aqui em Portugal. E focado aqui em Perfeito. Portugal, pra cá mesmo. É. E a comunidade pode continuar existindo. Na verdade, a comunidade é uma Claro. troca de trabalho. O produto é paralelo a isso, né? Exatamente. Eu acho que é legal isso, porque também, assim, por mais, eu entendo essa parte social, mas eu também acho que, assim, até como mulher e tal, a gente ter também isso de, poxa, se eu sou relevante aqui, se eu tenho autoridade para falar nisso aqui, se as pessoas confiam em mim para isso, cara, muitas pessoas devem querer mais disso, e não uma informação solta, às vezes uma estruturação Sim. do que vai realmente transformar na vida delas essa maternidade. Porque, assim, eu digo por mim, a Maia tá com problema de sono, eu fui pra Michelle, perguntei, Michelle, você recomenda alguma consultora do sono e tal? Ou seja, essa é a percepção das pessoas. Se Exato. eu, que tô te observando, te percebo como autoridade, como uma pessoa confiável para me recomendar algo bom, você já tem, assim, a faca e o queijo na mão. Exato. Não só para ganhar dinheiro, mas até para transformar de verdade ainda mais a vida dessa mãe do outro lado, Sim. né? Por isso que eu dou sempre força para fazer do digital um negócio. Com certeza, eu não tenho dúvida. É o que eu falo, eu sou uma ponte para os outros profissionais. Isso. Porque eu vou colocar as mães onde é para ser, qual profissional que eu vou indicar. E assim, eu agora, infelizmente, não consigo me dedicar tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho a Laura ainda em casa comigo. A partir de setembro ela vai pra creche. Então, eu pretendo me dedicar mais ainda a isso, do que eu quero. Eu comecei uma newsletter. Essa semana eu já não consegui fazer newsletter. Bem mãe, adoro. Exato, só que isso acaba me frustrando um pouco às vezes, sabe? Justamente por isso que não consigo, parece que, seguir um compromisso. Sim. Pequeno que seja. Então, ideias tenho, e muitas. Mas eu preciso colocar em Estruturação. prática. Vibe Hub. Olha aí. Não, mas ó, em termos de formato, já vou te dar até aqui, não sei se alguém já te deu essa orientação, você já pesquisou sobre isso, mas no modelo. O que é muito importante quando a gente cria um produto digital? Entender se o formato vai atender da melhor forma aquela mãe. Sim. O que eu pensaria do Baby Planner? Uma comunidade mesmo, sabe? Online, onde você pudesse hospedar seu curso, uma Hotmart, qualquer coisa. Ter os vídeos introdutórios de todos os temas que você julga importantes, amamentação, introdução alimentar, tudo separadinho. E fazer encontros semanais ao vivo com essas mães, com troca. Porque esse é o valor da Sim. comunidade, é essa troca e tal, ao vivo e tal. E os básicos ali dos vídeos que tem que ter a estruturação, para que elas cheguem e já consigam, né, ter ali um direcionamento com tudo isso. Cara, eu acho que ia ser fantástico. Porque o formato é muito importante também da entrega. Porque vamos supor que você faça Sim. um e-book. Ou uma coisa assim, para uma mãe que não tem tempo, tá lá louca, ler um livro. Não vai ler. Não O vai ler. formato não fecha. Condiz. Não Exato, condiz. com a Por isso que eu realidade. acho que a comunidade, assim, o produto sendo uma comunidade com acesso anual, podendo renovar, eu vejo esse negócio aí. É o que estamos trabalhando no aplicativo, em alguma coisa, porque o WhatsApp também limita muito a questão de quantidade de pessoas. Até esses dias eu não conseguia mais colocar nenhuma mãe no grupo principal, porque já estava com 1.325. Caramba. Que esse que é o limite por cada grupo, 1.325 pessoas. Então, e a comunidade, o limite é 1.000. Mas eu consigo ir incluindo, porque eu vou incluindo nos grupos. Caraca, confusão. Então,
E eu já pensei em migrar para o Telegram, mas eu acho que o Telegram não é o que as pessoas muito usam. né? Eu, particularmente, eu nem uso o Telegram. Não, eu acho que tem que Então- ser essa... É um produto... Acaba sendo assim, mal ou bem, é um produto que você estrutura e cobra por isso. É um Sim. passe para a pessoa estar ali também coberta e com passo a passo e tudo mastigado e organizado. Exato. E outra coisa também... Olha só, vocês vão me ajudar. Eu já falei pra Larissa pra gente fazer um programa. Aí, ó, com profissionais e com mães, tá? Fala pra Larissa. O que, gente? Pra gente fazer um programa com De mães, mães. de maternidade. Não sei se você sabe o Pod Delas? Pod Delas tem o Materne Delas. Exato. Eu vi isso. Um negócio assim. Sobre mães. Eu sou eu não tô em grupo de mãe nenhuma, pessoa totalmente... Você tá no grupo de mãe? É que eu vejo que com o alcance que as pessoas... Você tem um bom alcance também, assim como eu tenho um bom alcance. O que eu quero é trazer, sabe, combater essa desinformação que hoje em dia tá tendo tanto. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão, principalmente anti-vacina. Isso é uma coisa que me deixa doida, que já apareceu no meu grupo. E que eu falo, esse é o meu trabalho. Se eu conseguir converter uma mãe a vacinar teu filho, ou Você o já filho tá dela, feliz, eu já né? tô feliz. Deixa eu já tô fazendo contar meu uma trabalho. curiosidade do VCR. Você não tem essa vacina, VCR? O pediatra da Maia no Brasil olhou a Maia quando nasceu aqui no Hospital da Luz, eles deram o VCR sem custo. Sim. Lá o pediatra olhou e falou assim, nossa, eles dão essa vacina que custa R$1.000 e poucos. É. E não dão. Ou seja, você tem que pagar ainda. Então, assim, tem muitas coisas também. Tudo bem que o Brasil também, em termos de vacina, é vacina para tudo também, né? Mas tem certas coisas que também tem, por mais que às vezes... mas a medicina do Brasil é muito mais evoluída, ou que é mais preventiva, Sim. as pessoas previnem mais, e de fato o contato, né, aquela relação médico-paciente é completamente diferente, me agrada muito mais, ok. Até porque a gente vem dessa cultura, Sim. é o normal pra gente. Mas tem algumas coisinhas aqui também que são interessantes citar, tipo esse VCR, eu Essa achei parte legal. da vacina eu acho muito legal. Que no Brasil a gente tem muitas vacinas que, se a gente quiser que dê menos reação, ou que seja uma vacina, seja 4 vacinas em uma, a gente tem que pagar particular. E assim, 500, 900, R$1.000. Sim. São caríssimas, né? Aqui a gente não tem isso. Aqui as vacinas são todas do plano e o que você quiser dar de extra, você vai pagar o quê? A mais cara ali, que é a da Rotavírus, que é 50 euros. Então, não é um valor absurdo, um valor que você não consiga pagar, né? Comparado ao Brasil. Então, isso eu acho muito bacana muito mesmo. legal. Muito E aqui legal. você ainda tem a opção, tem as vacinas gratuitas e tem as comparticipadas também. Exato. Eu vacino a Maia no centro de saúde público aqui. Então, ela vai lá, ela recebe as vacinas, ela tem o médico da família, a enfermeira, que é maravilhosa, a enfermeira Vera, aqui em Alvalade. E quando tem que pagar, a gente compra na farmácia, leva para o centro de saúde, quando ela era Exato. pequenininha, e dava. Ou seja, assim, não tem isso, sabe? Eu vejo que no Brasil também é muito sobre como funcionam as coisas lá, né? No Rio, por exemplo, eu vejo minhas amigas contratando esses laboratórios, aí eles vão até em casa. É um luxo, claro, é um luxo. Acaba sendo muito comercial. No Brasil, a gente tem o costume de comercializar tudo, né? De vender tudo. Michele, eu fui numa outra pediatra no Niterói que eu fiquei passada. Ela começou a analisar, aí tinha assim, não, então tem que fazer essa vacina. Eu tava passando 3 meses no Brasil, essa vacina. Aí virou atrás, tinha um adesivo desse laboratório, esse pessoal da vacina que vai em casa, com o código dela de desconto. Meu Deus. Meu pai do céu, tipo, caraca, muito comercial, sabe? Muito. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu perco um pouco da credibilidade daquele profissional. Total. Porque você fica, cara, se ele tá me vendendo pra ele ter desconto, ele ter da comissão dele. Óbvio. Né? Então aí você fica assim, É a mesma coisa, eu digo até das influenciadoras normais, assim. Quando a gente começa a vender demais, a ter cupom de desconto pra aqui, cupom pra é aquilo, horrível. Também não sei o que lá, emagrecedor e não sei o que, você acaba perdendo sua credibilidade, Pra mim, né? perde total. Porque você... O que você tá fazendo ali? Você só quer vender. Você também não quer ajudar. Exatamente. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais atentas a isso, sabe? Estão mais conscientes. Claro, tem as pessoas que não compram tudo, vão na onda e tal, mas eu acho que hoje as pessoas já estão mais criteriosas e já sabem que aquilo ali é um negócio, que as pessoas ganham dinheiro com isso muitas vezes. Sim. E que tá tudo bem ganhar dinheiro com esse trabalho, Sim, mas tá que tudo sejam realmente empresas alinhadas e coerentes com o que aquela pessoa, né, Com certeza. acredita. Porque eu vejo que às vezes focam um pouco no grupo não, mas focam
em mães, por exemplo. Querendo ou não, estão mais vulneráveis na questão sentimental, assim, um pouco mais vulneráveis, principalmente no pós-parto, tá com uns quilinhos a mais. Aí já vem gente vender, tem esse aqui, redutor, tem esse remédio aqui pra reduzir as medidas e não sei o quê. E tanto é que por isso eu também cancelei publicidades no meu grupo. É a melhor coisa. A melhor publicidade pra mim é você ser realmente assim, o seu público transformado. E trazer essa mensagem de forma ambulante, no seu dia a dia, de forma leve. É a melhor forma, que isso gera confiabilidade, é real, dura no tempo, é sustentável, né? E é muito mais agradável, e aquilo ali, além de poder te trazer dinheiro, te traz amizade, te traz contatos, te traz amadurecimento. Que eu vejo muito assim, eu me identifico com você por isso, porque eu também vou muito nessa linha, sabe? Às vezes as pessoas nem sabem tudo que eu vendo, porque eu não fico ofertando o tempo inteiro, porque, assim, não é por ali, sabe? Exato. Por ali eu tenho um canal de conexão com as pessoas que muitas vezes podem precisar, sim, dos meus serviços, mas não é só isso, sabe? Eu acho que tem uma coisa ali por trás. Legal. Michele, muito obrigada pela sua presença. Adorei. Vou colocar aqui na descrição o Instagram da Michele. Não dá pra entrar no grupo, gente. Trata de criar outro grupo aí de mães, expande esse grupo aí, a plataforma, para acolher essas mães, né, que estão aqui. Certeza. Acompanha elas nas redes sociais. Adorei a nossa conversa. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui, né, 400 horas. Claro que a gente passou muito, né, Gabriel, do tempo, óbvio, com esse assunto. Quanto deu? 52, era pra ser 20 minutos, gente. A gente só triplicou, mas tá bom, tá valendo, tá relevante. Tá relevante, bastante conteúdo. É isso Saí mesmo. daqui com uma consultoria ainda ó, de marketing. Maravilhoso. E bora colocar isso pra jogo aí do Baby Planner, tá? Um beijo e até o próximo episódio do Vibe Show.